Quinta ao Vivo. Então voltamos aqui ao nosso segundo bloco, nosso bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, 8º ano. Você que acompanha pela Rádio Menorá, você que acompanha pela tvmenorá.com.br. Lembrando que o Menorá, TV Menorá com H no final, .com.br. Você assiste agora, nesse momento, acessando o site, você já vai entrar automaticamente neste programa e você vai receber as imagens deste programa. Você que ouve pela rádio, você pode acessar o site tvmenorá.com.br, tudo junto. Seja muito bem-vindo também ao site tvmenorá.com.br. Glorificamos a Deus aí pela sua companhia, você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela TV Menorá, TV online. E nós aqui agradecemos a Deus pela oportunidade, pela sua companhia e aos irmãos amados que nos acompanham desde o início, desde 2009, quando começou em outubro esse bate-papo. E estamos aí perseverando nessa doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E seguimos aqui sempre trazendo uma novidade, uma palavra, sempre trazendo aqui um testemunho nesses 8 anos de programa. E eu glorifico a Deus porque, novamente aqui, o Senhor opera, né? Como disse a irmã, também hoje ela abriu nesse capítulo, né? E ainda compartilhava com os irmãos que essa minha Bíblia é nova. Eu abri aqui, porque realmente são situações que nós vivemos diariamente, são palavras que frequentemente meditamos, e às vezes parece muita coincidência, mas nós sabemos que é Jesus cedência, né? E glória a Deus pela oportunidade, né, de termos aqui a testificação pela vida da irmã Esther em relação a esta palavra, né, que está aqui no capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 18. E como a irmã trouxe, né, em relação aqui ao perdão, e o próprio apóstolo Pedro, né, perguntou para Jesus, né, será Jesus que de repente até 7 vezes? Mas Jesus disse, não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então nós vemos assim que isso deve ser algo comum, deve ser. Mas eu creio que não é na sua vida, porque também não é tão comum, tão frequente. Quando digo comum é porque não há uma frequência, né, tão intensa, né, no nosso dia a dia, né. Dá para contar quantos perdões, né, por mês, né? E na realidade nós deveríamos perder as contas. Por mês não dá para contar, são tantos perdões, né? Por semana talvez, né? Glória a Deus, né? E aí então está funcionando, né, a prática do perdão. Mas a gente vê que na realidade no nosso dia a dia não é bem assim, né? Infelizmente ainda a gente é muito cuidadoso para praticar o perdão, e cuidadoso até demais, né? Porque o Senhor ainda diz que é 70 vezes, tipo, vamos se consertar, né? Então muitas coisas acontecem no nosso dia a dia a todo momento. Mas aí eu queria aproveitar então, né, o que nós vemos falando aí em relação ao primeiro bloco, né? A irmã falava, né, do marido, né, que estava no hospital, né? O Senhor já deu a benção para o irmão, já recolheu, o irmão já cumpriu com um propósito aqui, né? Nós acompanhamos todo esse processo e aproveita para o irmão Marcelo, né, que também estava junto nesse processo, junto da palavra, né, para compartilhar um pouquinho desse momento, né, da palavra de Deus e esse momento, né, na tua vida. Amém, irmãos. Na verdade, acho que o começo para mim nessa família foi na família da minha mãe. Foi o entrar aqui nesta casa e consagrar a casa ao Senhor para que houvesse sim um grupo familiar. Mas como dizem em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas o conhecimento veio de Deus. Eu não sabia como me aproximar da minha mãe e do meu pai, porque eu já estava vivendo a palavra, e na verdade eu estava vivendo o que a palavra
diz na essência, que é viver a verdade. E eu não sabia como chegar aqui, né, nesta casa, porque minha mãe já era de uma outra religião, já conhecia o Senhor através do fermento da religião por anos e anos e anos, e existia também, é claro, todo o respeito, né, do que o filho tem perante a mãe, de não contender, mas o Senhor deu uma estratégia diferente, e aí a primeira vez que eu vim para cá e comecei a falar, ela começou a abrir os olhos dela, porque ela estava vendo que eu não estava apenas lendo a Bíblia, eu estava vivendo. E vivendo no teor da Bíblia era viver as tribulações da sua vida e aceitar como verdade. E ela, através dos testemunhos, ela começou a olhar diferente, né, pela Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, e meu pai firmemente se interessou, e eu me lembro de ter deixado 2 livrinhos aqui. Um deles eu tenho minha esposa aqui do lado, que ela fica soprando assim, mas amor, se você quiser vir aqui, você pode vir aqui. Não. É o devocional, e foram 2, o devocional e Livre-se da Depressão. E o devocional, ele é bem simples, porque ele trazia o cotidiano do dia a dia com a palavra, né? Então era uma forma mais suave de entrar com o evangelho, apesar da minha mãe já estar com o evangelho aqui, então eu não sabia como ela ia absorver isso. Mas eu creio que foi através dos meus testemunhos de vida que ela começou também a se sentir, e meu pai também. E aí uma vez o irmão Cleider em casa, num grupo familiar, falou: Marcelo, por que começamos um grupo na tua mãe? Falei, amém, vamos orar, né? Oramos, e numa quinta-feira nós viemos aqui, e o irmão Cleider conheceu minha mãe, meu pai, e fizemos não foi um grupo inteiro, foi só uma primeira abordagem, e na outra quinta estávamos aqui, e aí foi se indo, e eles acabaram se entregando para toda a palavra do Evangelho pleno. Então esse pedacinho, e aí todo o processo depois, com o trabalhar nas nossas vidas, né, como a gente percebeu que toda a família, né, desde eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, e outros ainda da família que virão, é um propósito escancarado, né? O Senhor estava ali mostrando para cada um que, não, vocês são escolhidos, eu quero fazer a obra em vocês. E às vezes a gente até desvia para lá, desvia para cá, mas não tem jeito. Se você é escolhido do Senhor, Ele vai te usar. Você só vai ser mais quebrado, mas você vai ser usado. Então, e a gente sendo quebrado pelo Senhor, a gente sabe que está sendo abençoado na verdade. Então esse foi o trabalhar da entrega do meu pai para o Evangelho pleno. Foi uma coisa muito bonita, né, de a gente participar de todo o processo de entrega dele, de viver a verdade, de se limpar, né, perante a cada um e perante a Deus em primeiro lugar. Então para mim foi um processo muito bonito de acompanhar. E mesmo que agora, né, a gente sente a saudade de ele não estar aqui no grupo, né, mas a gente também tem o conforto de Deus que, não, esse é meu escolhido, ele está comigo, então você tem a paz. Então isso está no meu coração, está no coração da minha mãe. A gente sente, claro, Deus permite sentir a saudade, como é de fato, porque ele foi muito importante para nós. Mas ele está sendo... O que Deus nos descortinou é que ele é mais importante ainda para a obra do todo de Deus, ou seja, ele vai ser usado. Então a gente tem que dar glória a Deus por todo esse mover, e nós aqui ainda estamos ainda em obras, tanto eu, minha mãe, como toda a família. A gente ainda tem que trazer mais ainda membros da família para a palavra, tirar toda a cegueira da religião que existe bastante na minha família e trazê-los para o Evangelho pleno.
Sabe que eu tive uma experiência, eu pergunto assim pro irmão em relação a esse momento do irmão Wagner, né, enfim, de ter começado o grupo aqui, como o irmão relatou, né, desse processo de crescimento na tua vida, na tua esposa, né, e desse fruto aqui já do grupo, né, na dona Esther, na irmã Esther, enfim, toda essa relação, né, parental e familiar, natural e espiritual que ocorreu, né, e ocorre hoje, né, e no meio de tudo isso, né, desse crescimento e desenvolvimento da palavra e de frutos, né, do Espírito, inclusive, porque, como o próprio irmão compartilhou, irmão Marcelo, pelo fruto do Espírito, né, se viu o testemunho, né, da própria mãe, e que acabou despertando o interesse, né, de poder conhecer um pouquinho mais, né? E o que mudou um pouquinho? Como é que era o Marcelo? O Marcelo era interessado pela igreja, ele queria saber, a irmã orou bastante. Como é que era? O Marcelo, ele era mais calmo antes? Ele era um pouquinho mais agitado? Né? O que mudou no Marcelo depois da palavra? Olha, o Marcelo, ele teve uma transformação, porque... Para quantos por cento? Dá uns 1000%? 1000%, por quê? Não, porque você simplesmente você pegava numa Bíblia? Não. Então. E enquanto isso, eu era de outra denominação, mas eu todo dia eu orava para ele e para sua família. E ainda eu sabia que estava em crise. Mas eu pedia muito ao Senhor, Senhor, abre os olhos do meu filho, porque ele tem que conhecer a Deus. E buscava levar, pedir oração na igreja. Olha, eu busquei bem 5 anos pela vida do Marcelo. E eu fiquei muito feliz quando ele falou para mim que ele estava indo na igreja. Nossa, para mim foi uma felicidade de saber que ele estava conhecendo Jesus, né? Porque sem Jesus não dá, né? Não somos nada. Então, essa transformação, como eu disse, foi muita mesmo. Ele, sei lá, ele se acomodou mais com a família, ele parece que tem mais amor para a família, coisa que eu não sei se eu não via isso, ou agora eu vejo diferente. Mas ele, como o irmão perguntou, se ele era mais calmo? Não. Agora ele está mais calmo. Agora ele é outro Marcelo, não é aquele Marcelo que eu tinha. Conta tudo, irmão. Não. Expõe, irmão. Agora é a hora. Não. É muito bom, porque quando eu ouvi ele abrindo o grupo aqui em casa, falei, meu Deus, que bênção meu filho chegou. Que bênção mesmo. Até lembro uma vez que a minha nora falou para mim. Ele estava em Porto Alegre e ela falou para mim, eu não sei que igreja o Marcelo fala que vai. Eu nunca me esqueço disso. Porque ele vai todos os dias, de segunda a segunda, às 8 horas da noite. Eu falei, mas às vezes está indo na igreja, outra igreja, conhecer a igreja. Porque geralmente ele ia nos grupos, né? E ele se encontrava, foi assim que ele se encontrou. Então eu achei muito engraçado isso, ela falar assim, eu não acho que ele está indo na igreja. Falei, tenha fé que ele vai mudar, tenha fé que ele vai mudar. E graças a Deus, hoje eu sei que ele é um marido como era o pai dele. Ele igualzinho, porque eu não tenho como dizer que não é. Porque ele é muito pai coruja, muito bênção com a mulher. Então, a gente só tem que agradecer a Jesus, né? Porque foi Jesus que tocou no coração dele. Porque senão o Marcelo estaria perdido. Certamente. Estaria para o mundo. Então, Jesus, de tanto clamar a Deus, eu clamei mesmo. Eu clamava muito. Deus trouxe ele para nós. Então, isso eu louvo o nome do Senhor cada dia por isso. Glória a Deus, que maravilha. Essa benção.
que é o Senhor operando nessa família aí e dando essa oportunidade, né, de esclarecer, né, para você que muitas vezes tem dúvidas até porque o Senhor diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, né, em Atos 2:46. O Senhor diz diariamente perseveravam unânimes no templo. Nós sabemos que santuário de Deus sois vós, né? Templos do Espírito Santo. Obviamente que o Senhor diz também congregai-vos, né? Em Hebreus 10:25. Então, o Senhor espera, como também está escrito em Atos 2:42, que nós vamos a perseverar, né, na doutrina dos apóstolos, né, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Então, nós sabemos assim que essa questão, né, de partir pão, né, o pão da vida, de compartilhar a palavra, né, das orações, né, desse momento de comunhão, o de casa em casa, unanimidade, vai depender sim, né, dessa prática do grupo familiar, né, que o Senhor nos traz hoje também. E é claro que essa experiência, né, que é estar tendo um contato diário com a palavra, que fortalece, que nos alimenta. Alimenta quem? O Espírito Santo, alimenta o Senhor que está em nós, vai proporcionar o perdão, vai proporcionar a prática da vida. Veja bem, a prática da vida, vou repetir, porque isso ocorre, né, porque esse momento, né, é proporcionado, né, e isso gera a prática da vida. E nós temos que lembrar e reforçar isso, porque nós começamos, né, pelo um resultado já de um trabalho de Deus, né, dentro de uma família, de outra família, que seria a família do irmão Marcelo, com a sua esposa e filha, que vinha de uma situação também abençoada, arranjada por Deus, porque tudo é Deus que faz, para que o Senhor pudesse mostrar a sua glória, e não importa, porque tudo é Deus que faz, e para que a vitória de Deus prevalecesse. E prevalece, glória a Deus, aleluia, porque está escrito que as trevas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Oh, glória, está escrito, né? E também está escrito que a luz prevalecerá. Amém? Claro que, como a palavra já nos trouxe aqui, né? E perseveravam, né? Aí persevera a esposa, persevera o marido, persevera a mãe, né? E persevera os irmãos, né? Na oração, e no grupo, persevera os irmãos, né? Na liderança de grupo, indo na casa dos irmãos. Olha como é importante o corpo, olha como é importante o grupo familiar, né? E persevera na oração a mãe, né? Lá de longe, persevera a esposa também com o marido, e persevera o marido com a esposa, e persevera tudo na doutrina dos apóstolos, que é essa prática da palavra de esperar no Senhor, né? Olha quanta coisa, né, Deus abrindo para nós, trazendo e mostrando, né, tudo que Deus está trazendo em meio a tanta tribulação, né? Em meio a tanta tribulação. Mas nós vamos dar sequência aqui nesse nosso bate-papo edificante já no terceiro bloco. Quinta ao Vivo.